Xuan Tzu sonhou que era uma mariposa. Ao acordar, ignorava se era Tzu que havia sonhado ser uma mariposa ou se era uma mariposa e estava sonhando que era Tzu. Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre Ei, tem alguém aí? Que é um livro do Jostein Gaarder que eu li para poder fazer parte desse meu projeto em que eu me aproximo mais de obras voltadas ao público infanto-juvenil e que não tem muito espaço nesse canal nos demais meses do ano. Ao ler aqui este livro eu percebi que Ei, tem alguém aí? Segue a mesma linha de obras como, por exemplo, O Pequeno Príncipe e O Menino do Dedo Verde, para os quais já tem vídeo aqui no canal, o link vai estar em uma playlist lá embaixo. Mas para além desses livros já canônicos, digamos, o E Tem Alguém Aí também se aproxima de outras obras do próprio autor, como é o caso, por exemplo, lá do Dia do Coringa e talvez daquela que seja sua obra máxima, que é O Mundo de Sofia. Graças principalmente ao modo didático com que o Jostein Gaarder aborda temas voltados à área da filosofia e da teologia. Só que mesmo a estrutura deste livro aqui me lembrou bastante da estrutura lá do Mundo de Sofia, mas eu não vou poder incorrer em maiores detalhes sobre isso, uma vez que caso eu o faça, eu vou acabar dando um spoiler daquele outro livro. Então, o dia em que eu for falar sobre o Mundo de Sofia, eu volto aqui e falo mais um pouquinho sobre o Ei, Tem Alguém Aí, que já começa contando pra gente a história da Camila, que é uma menina que está fazendo 8 anos e logo logo vai ganhar um irmãozinho ou uma irmãzinha. Por conta então dessa ocasião duplamente festiva, o tio dela, que é um rapaz chamado Joaquim e que vai ser o narrador do livro, decide escrever a essa menina contando um pouco sobre como foi para ele ganhar um irmãozinho quando ele fez também 8 anos. E daí na noite em que a mãe do Joaquim foi dar à luz, ele teve que passar um tempo sozinho em casa esperando até que uma tia viesse ali para cuidar dele durante a noite, esse tipo de coisa. E daí, é claro, o Joaquim já estava ansioso pela chegada do irmão, pensando que seria responsabilidade dele apresentar o mundo ao caçula. E essa ansiedade aumenta consideravelmente por conta do fato dele estar ali sozinho em casa, no meio da noite, aquela coisa toda. Então veja que essa noite em que a mãe do Joaquim vai dar à luz, ela não era uma noite normal. E ela não era uma noite normal justamente porque esse narrador estava ali esperando pela chegada de alguém. Só que apesar de sua ansiedade, o Joaquim decide ir ali dormir mesmo assim, porque afinal de contas já estava tarde, aquela coisa toda. Porém, quando ele está se preparando para deitar, ele escuta um barulho no jardim, ali no quintal da casa, e resolve investigar. E quando ele olha pela janela, ele se depara com um menino pendurado de cabeça para baixo em uma das árvores ali daquele quintal. E esse menino se chama Mica, ele é um pouquinho mais novo do que o Joaquim, e ele alega ser uma criatura de outro planeta. Então esse Mica diz que é um alienígena. O Joaquim, é claro, ele não acredita nessa história, nessa conversa de início, só que conforme ele vai ouvindo as coisas que o Mica fala, e conforme ele vai observando o modo como esse menino estranho se comporta, este narrador começa a de fato acreditar que aquele menino não era deste mundo. E uma coisa muito interessante é que, a partir desse momento, então, nós vamos acompanhando a primeira grande proposta que é abordada aqui por esse livro, que é tratar do estranhamento, porque afinal de contas, ao colocar dois personagens de mundos ou de realidades, enfim, diferentes, o autor acaba apontando para as diferentes formas de olhar para as mesmas coisas. Então é muito interessante observar como que
este livro aqui, apesar de ele ter uma história simples na superfície, uma história que agradaria qualquer criança em um primeiro momento, quando você tem um olhar mais treinado, quando você tem um olhar mais maduro, digamos assim, você consegue enxergar outras coisas naquilo que está sendo dito, e isso é uma coisa muito importante, pelo menos a partir do meu ponto de vista. E daí, como o Mika é um extraterrestre, ele olha para todas as coisas com uma empolgação muito grande, porque para ele tudo é novidade. E daí nós temos o segundo grande questionamento que esse livro traz, que é o que é o comum? O que é o normal? Será que só porque nós nos acostumamos com as coisas, com uma determinada coisa, ela deixa de ser interessante? Ela deixa de ter um valor em si? E mais do que isso, será que é possível falar em normalidade quando todo mundo sabe que, conforme lá disse o Heráclito, ninguém entra duas vezes no mesmo rio? Então, por mais que os seus dias sejam muito parecidos, será que eles são de fato normais? Será que eles são de fato padronizados, iguaizinhos uns aos outros? Então veja que são vários os questionamentos que este livro vai trazendo aqui ao longo da leitura. Mas enfim, conforme então a narrativa vai se desenrolando, vai se desenvolvendo, nós vamos acompanhando as várias conversas e as várias aventuras que acontecem aqui entre esses dois meninos. E nós começamos a perceber que, apesar de suas diferenças, eles são muito parecidos, sobretudo no que se refere ao fato de eles serem muito observadores, eles conseguem prestar atenção na realidade ao seu redor, mas também essa aproximação entre esses dois meninos se dá por conta da curiosidade que ambos demonstram. Então, se eu tivesse aqui que definir o ponto central deste livro, eu diria que esse ponto é justamente a valorização das perguntas muito mais do que das respostas em vários desses momentos aqui. Porque em vários pontos esse livro mostra pra gente que é importante perguntar, que questionar, que duvidar ajuda no amadurecimento, ajuda no desenvolvimento intelectual, e nada melhor para demonstrar isso do que usar dois personagens que são crianças, porque a gente sabe que criança é aquela coisa que vive perguntando tudo, quer saber de tudo e etc e tal. Então, ao longo deste livro, esses dois personagens, eles vão falando sobre a vida, o universo e tudo mais, porque eles partem daquelas perguntas que são as clássicas. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Quem criou o universo? Será que foi Deus? Será que foi tudo obra do acaso? Aí, a partir disso, eles vão falando um pouco sobre... Eles vão se questionando sobre a origem da vida, sobre a evolução das espécies, sobre a vida em outros planetas, uma vez que se trata de um menino conversando com um alienígena, pelo menos em teoria. Eles falam aqui em alguns momentos sobre a extinção dos dinossauros. Então veja, são todos questionamentos que vão aparecer de certo modo ao longo da conversa que acontece aqui entre esses dois meninos. Só que também, paralelamente a essas perguntas de cunho mais filosófico, existem outras perguntas que são tão simples, alguns questionamentos levantados aqui ao longo do livro são tão simples que a gente chega a ficar meio, eu pelo menos cheguei a ficar meio desconcertado. Eu fiquei pensando, como foi que eu nunca parei para pensar de uma maneira um pouco mais reflexiva sobre isso? Só que é sempre bom lembrar que nós estamos aqui falando, no caso do Joaquim, ou melhor dizendo, no caso do Mika, nós estamos falando de uma criança que veio de outro mundo. Portanto, fica a questão. Será que o Mika não é apenas uma projeção da ansiedade do Joaquim, que estava ali aflito por conta da chegada do irmãozinho ao mundo, né? Então veja que existe essa outra possibilidade da gente observar a relação ou as relações que se estabelecem entre esses dois personagens. E ainda, lembra que eu falei para vocês que o Mika aparece justamente no momento em que o Joaquim estava indo para a cama para poder dormir. E daí fica aquela questão. Será que tudo isso que está sendo narrado aqui, nessa carta que o tio dirige à sobrinha, será que tudo isso não foi só um sonho? E se isso tudo foi só um sonho, será que foi o Joaquim que sonhou com o Mika? Ou será que foi o Mika quem sonhou com o Joaquim? E foi justamente por conta dessa reflexão que eu fiquei ao fim da minha leitura que eu me lembrei aqui
de um texto que está reunido na Antologia da Literatura Fantástica, do Borges, do Adolfo Bioy Casares e da Silvina Ocampo, que é um texto chamado O Sonho da Mariposa, que eu li para vocês aqui no início deste vídeo. Então veja que, neste livro aqui, o Jostein Gaarder, ele consegue muito bem tratar mesmo dessa questão que é muito complexa, pelo menos ao meu ver, que é a relação que se estabelece entre o mundo real e esse mundo onírico, essa coisa toda da imaginação, o que novamente acaba sendo muito útil em termos narrativos, uma vez que nós estamos falando aqui de duas crianças extremamente imaginativas. Por conta disso tudo, eu recomendo essa leitura não apenas para crianças e adolescentes, mas também para adultos. Esse daqui é um livro que eu tenho certeza que vai agradar todos os públicos, então fica aqui a minha forte recomendação. E é claro, novamente, assim como acontece em livros como lá O Dia do Coringa, O Castelo dos Pirineus, O Mundo de Sofia e etc., a linguagem utilizada pelo Jostein Gaarder aqui é uma linguagem extremamente simples. O modo como ele vai manejando conceitos do campo da filosofia e da teologia é um modo extremamente didático, então não é aquele tipo de leitura que fica pesada, pelo menos, enfim, imagino eu que não fique pesada para uma criança, e não fica, é claro, para um adulto. Tanto que eu li este livro aqui em uma sentada só, você consegue ler e refletir sobre todas essas questões que este livro vai suscitando. E é justamente por conta dessas questões também que eu recomendo fortemente essa leitura, porque nós estamos em um período da nossa história que as pessoas perderam a capacidade de questionar a veracidade sobre as coisas, não é verdade? Então é justamente, eu acho que só por conta disso já fica aqui a minha indicação forte dessa leitura, certo? Eu vou deixar lá embaixo o link para onde você pode comprar este livro, e daí com isso você me ajuda e todo mundo fica feliz, não é verdade? Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. Caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. Um amplex para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!